Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir do versículo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam, preste muita atenção nesse detalhe, irmãos, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. Amados, esta semana eu fui muito tocado por Deus para poder trazer essa mensagem aos ouvidos da igreja, aos corações da igreja. O apóstolo Paulo escreveu essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo foi filho na fé de Paulo. Timóteo foi um jovem pastor, um homem de Deus, mas bem jovem, que precisava do auxílio ministerial de Paulo. Paulo deixa ele em Éfeso para pastorear, e o apóstolo Paulo vai seguir sua vida com seus ensinamentos, com suas viagens missionárias, e depois ele escreve esta carta ao seu amado filho na fé, Timóteo. Ele escreve esta carta para instruir. Timóteo era um jovem ainda, não tinha tanta experiência, e tinha alguns problemas acontecendo na igreja, e ele precisou da ajuda do apóstolo Paulo. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, vai escrever esta carta para auxiliar Timóteo, para auxiliar o seu filho na fé. Eu leio no capítulo 6 de Timóteo, o Senhor Deus trouxe no meu coração uma verdade que tem acontecido nos dias atuais. Eu quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? O que te traz da igreja? O que faz você dizer assim, eu sou de Jesus? Como que está o seu relacionamento com Deus? O que te motiva a começar a se arrumar às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, da noite, para vir para o culto? O que é? O que te motiva? Eu tenho percebido que às vezes, não é todos, não vou generalizar, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Às vezes, eu sinto que algumas pessoas têm uma motivação errada. Algumas pessoas estão fazendo o certo, mas com uma motivação errada. Tem um exemplo muito lindo da Bíblia, que é quando Uzá, se não me falha a memória, vai segurar a Arca da Aliança. Vai segurar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava caindo de uma carroça. Ele estava certo, a intenção era boa? Era boa, eu não vou deixar a Arca da Aliança cair. Porém, a Bíblia diz que quando ele vai segurar a arca, Deus o mata. Meu Deus, mas a intenção dele era uma intenção tão boa. A intenção dele era uma intenção tão maravilhosa, ele não queria deixar aquela arca cair. Porém, todavia, entretanto, existia uma lei, existia um código de conduta que dizia que não era qualquer pessoa que podia tocar naquela arca. Não era qualquer um que podia relar ali. Era levitas ou sacerdotes. E ele então, na ânsia de fazer o que ele queria fazer, ele corre lá e toca naquilo ali e morre. Meu Deus, Deus matou alguém por não deixar a Arca da Aliança cair
cair? Sim. Deus não matou alguém por não deixar a arca da aliança cair, não. Deus matou alguém simplesmente porque alguém não entendeu. Está dando erro, vai. Simplesmente porque alguém não compreendeu que ele não podia mexer ali, a intenção dele era boa. Então eu aprendo biblicamente falando que não é só a minha intenção que conta. Não adianta eu ter uma intenção, não adianta, não é só a minha atitude que conta, não adianta eu ter uma atitude bonita, uma atitude bela, se a intenção não está correta. Se a minha mente não está, se o meu coração não está alinhado com a vontade de Deus. E eu quero fazer essa pergunta de novo para você. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Teu coração está bem? O teu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, no versículo 6, ele começa mostrando que existem falsas doutrinas e existe a sã doutrina. Paulo ele começa ensinando que existem doutrinas erradas, errôneas, doutrinas falsas, e ele vai explicar quais que eram aquelas doutrinas erradas. Ele diz: se alguém está ensinando uma doutrina que é contra a sã doutrina, este tal que está ensinando uma doutrina que é contra a sã doutrina, o que ele é, pastor? Ele é orgulhoso. Ele é o quê? Ele não entende de nada. Paulo está dizendo, não é eu. Ele é o quê? Ele tem um interesse por contendas, um interesse doentio por contendas. Quarto, tem a mente corrompida. Paulo está ensinando assim para Timóteo: se tem alguém aí na igreja de Éfeso que está ensinando um comportamento errado, uma intenção errada, além daquela que eu estou ensinando, este não entende de nada. Este é orgulhoso, tem uma mente corrompida e ama uma contenda. Quando nós vamos ver a doutrina que Paulo está dizendo, a doutrina que Paulo está ensinando, que doutrina é essa que é tão errada? Que doutrina é essa que Paulo está dizendo? Quem ensina esse tipo de doutrina está com a mente corrompida. Quem ensina esse tipo de comportamento está com o coração orgulhoso. Aí Paulo vai dizer, eles pensam, eles quem está ensinando, pensam que a piedade é fonte de lucro. Eu vou na sexta da prosperidade, aí eu vou no sábado do ouro, e eu vou no domingo da prata. Não, eu vou na quarta na igreja por causa da cruz de Cristo. Eu venho na quinta por causa do sangue. Eu venho lá por causa do Deus todo. Pegou? É isso que tem que te trazer aqui. É isso que tem que te trazer aqui. Paulo está dizendo, tem algum aí ensinando uma falsa doutrina, ele é orgulhoso, ele nada entende, ele tem um interesse por contenda e tem a mente corrompida. Não siga eles. Meu Deus, é forte. Ah, pastor, o senhor vai me dizer que Deus não abençoa. Lógico que Deus abençoa, irmão, pelo amor de Deus, vamos chegar lá. Deus abençoa. O senhor vai me dizer que eu não posso pedir uma bênção para Deus. Você deve pedir uma bênção para Deus, porque Ele é o abençoador. O escritor aos Hebreus diz que a gente tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas então como é que entra essa palavra? Que o apóstolo Paulo percebeu que tinha outros mestres naquela igreja tentando olhar para a piedade. Piedade aqui pode simbolizar relacionamento com Deus, aquilo que eu faço para Deus, religião. Eles confundiam a piedade com fonte de lucro. E sabe qual que é o problema, irmãos? É que isso entrou no nosso meio e a gente está comparando o cristianismo com qualquer outra religião, porque é na concorrência lá de fora que você passa e tem um adesivo no poste: venha que nós vamos trazer o seu marido de volta com 15 dias. Não é que não. Está falido? Venha, porque nós temos um negocinho para você fazer aqui para você prosperar. Esses dias um entrou na loja de um membro nosso, oferecendo: faça isso que vocês vão prosperar. É lá, não é aqui. Aqui eu não faço para me prosperar, eu faço porque eu já sou próspero. E eu não estou falando de uma prosperidade
cidade de ouro e prata, não. Eu estou falando da alegria de levantar a cabeça e falar: eu sou um ex-condenado, aleluia. Eu sou um ex-maldito, porque eu estava na maldição do pecado, mas Cristo foi lá e me resgatou. Oh, aleluia! Eu caminhava para o inferno, agora eu estou caminhando para o céu. Eu andava em trevas, agora eu estou andando na luz. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Qual que é o problema desse tipo de ensinamento? Eu vou ensinar aqui para os irmãos. Qual que é o problema de você congregar numa igreja onde o líder ensina você que a piedade é fonte de lucro? Tem muitos problemas nisso. Por quê? Primeiro que é uma mentira. Começa aí, só por ser mentira já é um problema. Piedade não é fonte de lucro. Igreja não é fonte de lucro. Ministério não é fonte de lucro. Chamado não é cabide de emprego. Ministério é o quê? Trabalho, serviço. A Bíblia diz que Samuel, ainda jovem, ministrava. Aí alguém pensava que ele estava com o microfone na mão pregando. Não! Ele varria, ele limpava, ele ajudava a pegar cinza. Isso é ministrar. Porque ele era um jovem, ele não era sacerdote, então ele não podia oferecer sacrifício. Mas ele estava ministrando desde jovem lá naquele tabernáculo, ajudando na limpeza, na decoração, arrumando aqui, arrumando lá. Porque ministério é trabalho, ministério é serviço, não é ser visto, é serviço. Vou falar que não é ser visto, é serviço. E às vezes você trabalha e ninguém vê, e às vezes você chora e ninguém vê, às vezes você arruma um lixinho do banheiro lá que caiu e ninguém vê, às vezes você está aqui limpando e ninguém vê. As pessoas vê o quê? Quem está com o microfone na mão, mas não vê quem de fato às vezes está trabalhando. E Deus está me dizendo: ministério não é fonte de lucro, ministério é trabalho, é se doar para Deus, é se doar para Ele, é se entregar para Ele. Pastor, Deus não abençoa, e muito. Olha para quem você é, pelo amor de Deus. Olha a bênção que Deus tem na tua vida. Olha como você é uma pessoa abençoada. Glória a Deus. Olha que Paulo vai dizer: Timóteo, ó, tem um monte de gente perturbando a nossa sã doutrina. Ele fala assim: falsa doutrina e sã doutrina. O que é sã doutrina? A palavra sã é sadia. Uma doutrina sadia. Se tem uma doutrina sadia, porque tem uma doutrina doente. Se tem uma doutrina sadia, porque tem uma doutrina doente. Eu já expliquei para os irmãos esse dia aqui que doutrina é ensino. Doutrina não é costume, doutrina é o quê? Ensino. Então, se tem um ensino sadio, também tem um ensino doente. E o que o ensino doente vai provocar em você? Doença. Meu Deus. Feridos, magoados. Verdade. Por quê? Porque está achando que a igreja é fonte de lucro. Meu Deus. Está tentando fazer uma troca com Deus. Já que eu esfreguei a lâmpada, o gênio saiu, me realize 3 desejos. Este não é o nosso Deus. Verdade. Eu vim dizer para você que nós temos um Deus no céu que quando você dobrar o joelho, Ele te atende. Glória a Deus. Eu vim dizer que a oração tem um poder extraordinário. Então eu vim ensinar você que fé, a verdadeira fé não é você ter fé para Ele fazer a tua vontade. A verdadeira fé é você ter fé para aceitar a vontade de Deus. Como é que é, pastor? A verdadeira fé não é quando você dobra o joelho e fala: faça segundo a minha vontade. A verdadeira fé é quando você dobra o joelho e fala que nem Jesus: faça segundo a tua vontade. Ainda que a tua vontade não seja a minha, mas eu tenho uma fé madura, eu tenho uma fé equilibrada, e se a vontade de Deus está acontecendo na minha vida, louvado seja o nome do Criador de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu vim lhe dizer: Paulo está exortando a Timóteo. Muitos pensam que a piedade é a fonte de lucro, mas ele não termina aí, ele diz: e de fato é. Como assim? Para aqueles que têm contentamento. Repitam comigo: contentamento. Vocês sabem o que é contentamento? Estar contente. É estar o quê? Contente. Feliz, contente. Isso é contentamento. Isso é contentamento. É estar feliz. É estar contente. Glória a Deus. Você está contente com a vida que você tem? Amém.
Paulo falou que só existe fonte de lucro para quem tem contentamento. Sabe qual é o nosso problema? Que nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz. Nada. Aquele carro do sonho que você queria, quando você tem ele, um ano depois ele não te satisfaz mais. Aquela mansão que você sonhou em ter um dia que deu um ano morando nela, não vai mais nada. A gente não tem contentamento. Paulo está dizendo que só existe fonte de lucro para quem tem contentamento. A gente luta para ter as coisas, e quando Deus dá, aquilo não é o suficiente. Luta para chegar a algum lugar, quando chega aquele ambiente parece que já não é bom mais, porque eu tinha que calar. E a falta de contentamento leva a pessoa a murmurar. A falta de contentamento leva a pessoa a se comparar com o outro. A falta de contentamento faz você olhar só para quem está na tua frente, nunca para quem está atrás. Você nunca compara a tua vida com quem tem menos. Você só compara a tua vida com quem tem mais. Nós nunca usamos o retrovisor da vida. Nós gostamos de olhar quem está na nossa frente. Se eu estou com um carro 2005, eu comparo o meu com quem tem um 2020. Se a minha casa tem 3 peças, eu vou na casa de alguém que tem 10 peças e falo, aquilo que é casa para se morar. Por quê? Por causa da falta de contentamento. E eu vou dizer uma coisa para você, a falta de contentamento fez um povo ficar prostrado no deserto por 40 anos. E vai doer só um pouquinho, mas eu estou aqui para isso mesmo. Eu não tenho que fazer isso, não é eu. Ei, essa esposa que está do teu lado aí foi Deus que te deu. Se contente com ela. Esse marido que Deus te deu aí foi Deus que te deu. Se contente com ele. Não, pastor, é que eu perdi o amor. Não, pastor, é que está assim. Se contente, louve a Deus por aquilo que Deus te deu. Louve a Ele. Mas cadê o contentamento da igreja? Não deve estar todo o contentamento. E olha o que Paulo falou. Você tem o que vestir, tem o que comer, estejais, pois, contente. Estejais o quê? Contente. Contente, meu Deus. Glória a Deus. Ó, irmãos, Deus me bateu muito, então eu não vou distribuir também. Eu não vou apanhar sozinho. Você quer acabar com a sua ingratidão? Vai lá no Hospital do Câncer. Verdade. Vai lá, vai dar uma volta lá. Meu Deus. Você quer acabar com a sua ingratidão? Vá lá. Vá lá visitar uma criancinha que não pode beber água porque está com câncer na garganta. Meu Deus. Vai lá. Você quer acabar com a sua ingratidão? Dê uma volta na história. Ai, pastor, tá isso, tá aquilo outro. Os nossos irmãos da igreja primitiva cultuavam em cavernas. E quando eram pegos, eram decapitados e queimados. Meu Deus. A gente sai aqui bebendo água ali do lado. A polícia passa ali, faz até assim com o pastor que está pregando. Naquela época, se um soldado de Roma pegasse você dizendo que era de Cristo, você ia para o poste, ser queimado, para servir de exemplo para os outros. Só não seja cristão, porque esse é o fim de quem é crente. Aí a gente está no século XXI, com dipirona, com matadouro, com farmácia, com mercado, com o melhor carro, com a melhor casa, com uma igreja abençoada, e estou faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Cuidado, Deus lança ingratos no inferno. Deus lança ingratos no inferno. Se levante hoje e diga: eu quero agradecer, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, pela saúde, pela casa, pela família, pelo filho, pelo emprego. Eu quero te agradecer. Para de ser ingrato, para de ficar querendo aquilo que não é teu. Sabe o que é teu? É a casa que você tem, é tua. O carro que você tem não tem um carro. Ah, pastor, não tem um carro, mas ele tem 2 pernas abençoadas. Eu tive uma tia minha que por 30 anos da vida dela dependia de alguém para pegar uma água para ela, ela era cadeirante. Pastor Valdir, pastora Sueli, conheceram? E às vezes ela passava o dia todo com sede, com um copo d'água na frente dela. Porque às vezes a minha mãe saía e eu saía, ela ficava lá.
dava água na hora que saía. A mão dela tinha um problema na mão, não conseguia ter mobilidade. E se deixasse morrer de sede vendo a água. Você quer acabar com a gratidão? Olha para quem está para trás. Faz gratidão. Quer acabar com a ingratidão? Para de andar nas praças um pouquinho, anda nos hospitais. Meu Deus, meu Deus. Nós somos abençoados demais. Verdade. Quem tomou água botada aqui hoje? Quem que abriu a torneira e saiu da torneira? Todo mundo tem nada. No século XXI tem gente ainda que tem que pegar balde de água na cabeça para andar. Que bom. Hoje você funcionou com culto. A gente colocou a chamada no nosso culto em rede social, convidando as pessoas, porque a gente vive num país livre, por enquanto, né? Não sei até quando, mas num país livre. E Paulo está dizendo, a religião só é fonte de lucro para quem tem contentamento. A mensagem de Deus para você é: se contente, seja feliz com o que você tem. Pastor, eu não posso querer melhorar? Deve querer melhorar, mas contente com aquilo que já tem, louvando a Deus com aquilo que já tem. Louve a Deus com aquilo que você já tem. O problema da pessoa que não tem contentamento, irmãos, é que sabe o que ele faz? Olha aqui para mim, é só um exemplo. Ele ganha R$2.500 por mês, mas ele não tem contentamento. Ele quer ter uma vida de quem ganha 6. Fulano não tem. Aí ele vai gasta. Aí depois se arrebenta, se quebra todo. Meu Deus, o que é isso? Oração, consagração, uma igreja que não ora por mim. Não, irmão, é você que não entendeu que você precisa ser contente com a vida que Deus te deu. Glória a Deus. Se você não é feliz hoje com o que você tem, você não vai ser feliz nunca. Verdade. Por quê, pastor? Porque você já tem Cristo. Se você não for, eu não estou dizendo que você não deva melhorar. Você está entendendo a pregação? Vocês são maduros. Eu não estou dizendo que você não pode trocar de carro. Oh, glória, eu estou vendo tantas pessoas trocando de carro, comprando carro. Glória a Deus. É um ano que bênção, que Deus te prospere. Só que eu também vejo pessoas alegres e contentes com aquilo que já tem. Aleluia. Hoje eu pago aluguel, glória a Deus, pelo 600 do aluguel. Amanhã eu vou ter a minha casa, mas eu sou feliz hoje. Eu sou contente hoje. Hoje eu ando a pé, glória a Deus pela minha perna. Amanhã eu compro um carrinho para mim, mas eu vou ser contente, vou adorar a Deus do jeito que Ele está me permitindo viver. Contentamento faz a gente comparar vidas. A falta de contentamento faz a gente olhar para o outro e murmurar contra Deus, porque a gente fala assim: aquele ministério lá tinha que ser o meu, aquele carro lá tinha que estar na minha garagem. Aí você está dizendo para Deus assim: o senhor errou, viu? O senhor errou. Que aquele carro lá era o meu, aí deu certo, né? Deus deu um branco nele lá e falou: vou lá o carro que era diabo meu. O apóstolo Paulo termina esses versículos dizendo assim: as pessoas que querem ser ricos, só continuar, transpassam a si mesmos com muitas dores, caem em condenação do diabo e desviam-se da fé. Pessoas perdendo a fé por não estar contente com aquilo que Deus deu. Meu Deus. Pessoas perdendo a fé por nunca estar satisfeito com aquilo que Deus está dando. Eu estava preparando uma mensagem sobre gratidão, mas eu vou falar agora com os irmãos. Só de você ter nascido no século XXI, você já tinha que ser muito feliz. Não interessa se você tem casa própria, não estou falando disso, estou falando só de você ter nascido nessa época. Porque na Idade Média tinha pessoas que morriam com 45 anos por falta de remédio, de higiene adequada. O pastor Valdir contou para mim que tinha um jornal do pastor dizendo assim: idosa de 46 anos foi atropelada. Por que idosa de 46 anos? Porque as pessoas não viviam até 46 anos. Morriam de gripe, de sarna, de peste. Por quê? Porque não tinha o SUS, não tinha aqui na veia. Não. Você nasceu numa época onde Deus tem te dado o melhor.
Eu repito, você pode melhorar muito e vai melhorar, mas nunca vai melhorar assim, enquanto você não aprender a ser grato com aquilo que Deus já te deu. Como é que está a sua vida? O que te motiva a vir na igreja? Você está olhando para a igreja como fonte de lucro? Eu vou lá para ver se eu fico um pouquinho mais rico? Não, eu vou lá porque eu sou salvo. Não, eu não vou para a igreja, eu faço parte, é diferente, eu faço parte da igreja. Por que você não sai da igreja nunca? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou outra coisa, eu sou um membro, e membro amputado apodrece, membro amputado não tem vida, membro amputado não anda para lá e para cá. Você é um membro que está ligado no corpo e tem vida em você, tem graça em você. Recebe nesta noite ousadia para você agradecer a Deus pela vida que Ele está dando. Toda ingratidão nos leva à murmuração. Quem já ajudou uma pessoa ingrata aqui, levanta a mão e fala misericórdia. Eu quero para dar uma glória, né? Quando você terminar de ajudar um ingrato, ele vai falar assim para você: não te pedi nada. Fez porque quis. Já ouviu essas palavras? Não pedi para você. Vai, ajuda o ingrato, ajuda ele. Ajuda ele. Que é aquela historinha que todo mundo conhece, né, do escorpião, tartaruga, sei lá, como que o escorpião pulou nas costas da tartaruga, para a tartaruga atravessar ela no rio, e do outro lado o escorpião foi lá e ferrou ele. Por que você fez isso comigo? O escorpião falou: porque a minha natureza é assim. Não pode reclamar com o leão porque ele come carne, ele é carnívoro. Faz parte da natureza dele. Você não pode reclamar porque faz parte. Você não vai poder olhar para o ingrato e reclamar dele porque ele é ingrato. Faz parte da natureza dele ser ingrato. E faz parte da nossa. E isso não começou de agora não, irmãos. Começou, segundo alguns teólogos, há uns 7 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, sei lá, 7 mil, uma coisa, 10 mil. Quem acredita na terra nova? Lá com Eva. Paraíso. Jardim do Éden. Tinha umas flores lá que quem plantou foi o próprio Deus. A água de lá era uma água que com certeza 1 milhão de vezes melhor do que essa, porque era uma água que não tinha sido contaminada pelo pecado. Os frutos de lá, se na terra de Canaã já tinha que ser 2 homens para carregar o fruto, imagina no jardim do Éden. Aí Satanás chegou assim e falou assim: Eva, oi, está faltando alguma coisa, Eva. Eva, você ainda não se parece com Deus, Eva. Ou essa vozinha diabólica, essa vozinha no casamento, essa vozinha na vida, essa vozinha no ministério, na igreja. Está faltando alguma coisa. O Senhor me trouxe aqui para profetizar. Não está te faltando nada. Nós já estamos com o melhor. Qual? A presença do Eterno nas nossas vidas. Ergue a tua mão e adora o Senhor. Eu quero repreender esta noite em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus essa voz de ingratidão na tua mente, essa voz de falta de contentamento. Eu repreendo em nome de Jesus. Agradeça aí agora pela tua casa, agora agradeça pelo teu casamento, agradeça pelo teu salário, agradeça pelo pastor que você tem, pelo colega que você tem, agradeça pela igreja que você tem e diga assim: o Senhor é perfeito, Deus, o Senhor é perfeito, tudo que eu tenho vem de ti, e o que eu não tenho é porque o Senhor não quis que eu tivesse ainda. Louvado é o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Fala aqui para mim. Você imagina se Eva fala assim para a serpente? Você só imagina. Tá doido? Tá maluco? Tá me faltando nada não? Deus me deu o Adão ali, ó. Cadê a Zé aqui? Olha para os seus Adão pensados. Não é muita coisa não, né?
mas é o homem da tua vida. Aleluia. Tua esposa que Deus te deu linda aí do teu lado. Tua família. Sabe por onde que começa o adultério? Pela insatisfação. Repito, casais, sabe por onde começa o adultério? Insatisfação. Se Eva olha e fala, não, senhora serpente, você não sabe de nada. Aqui a gente não soa, a gente não cansa. A voz de Deus passeia toda a tarde aqui para conversar com a gente. Aqui não tem sol que queima a nossa pele para nos destruir. O sol que tinha lá não queimava do jeito que queima o nosso hoje. Aqui nós temos a árvore da vida. Aqui nós não plantamos nada. Foi Deus que plantou. Nós chegou aqui e já estava tudo lá. Só pediu para a gente cuidar. Nossa vida está muito boa. Mas se lá no paraíso o diabo conseguiu colocar no coração de Eva que estava faltando alguma coisa, imagine você aqui hoje. Imagine. Paulo falou assim para a gente concluir: que só existe contentamento, só existe lucro para aqueles que têm contentamento. A piedade, a religião, você exercer sua fé, praticar sua fé, só é lucro quando você está contente com aquilo que Deus te deu. E você pode achar que não, mas nesta noite muitas vozes caíram por terra. E não brinque, a voz do diabo é suave, mas a consequência de ouvir ela é tragédia. Eu já vi homens chorando pela esposa que um dia não deu valor. Eu já vi. Estou no saco de chacoalhar os ombros, de ver ela num carro melhor do que a vida que ele dá. Eu estou dando um exemplo do homem, mas pode servir para a mulher e para o homem. Aquela esposa que ele falou que estava faltando alguma coisa, depois ele não saber aonde mais viver, de lágrimas, por ter perdido o que Deus tinha dado. Sabe o que o diabo conseguiu dar para Eva, irmão? Sabe o que ela ganhou em achar que estava faltando alguma coisa? Dores de parto. Sabe o que Adão ganhou por pensar que estava faltando alguma coisa? Suor, abrolhos e espinhos. O que o diabo prometeu, não ganharam nada. Mas o que eles tinham, perderam. Porque foram expulsos do paraíso. Aí Paulo vem. A piedade não é fonte de lucro. Só é para quem tem contentamento. E ele termina assim dizendo: Timóteo, você é homem de Deus e foge dessas coisas. Segue o amor, a paz e a piedade, Timóteo. Foge desses sentimentos, Timóteo. E louve a Deus pela vida que você tem, Timóteo. Agradeça a Deus, Timóteo, por pastorear uma igreja, Timóteo. Agradeça a Deus por ter eu como seu mentor. Paulo, eu imagino Paulo falando com ele: seja grato, Timóteo. Seja grato, Timóteo. Se Paulo mandou Timóteo ter gratidão, imagina se ele vivesse hoje. Você imaginou Paulo no século XXI pregando? Paulo. Rapaz! Menino, não ia ter agenda para nós não, irmão. Você imaginou Pedro que morreu crucificado de ponta cabeça? Já imaginou? O que eles tinham? Eles tinham contentamento. Eles viram, eu acredito, que eles presenciaram e tiveram uma experiência que muitos de nós não tiveram. Por quê? Porque Jesus era um homem, sim ou não? Sim. E quando Jesus foi embora, eles ficaram sozinhos. E mesmo diante da espada, alguém falando: ó, se você negar aquele Cristo que você andava, a gente não te mata. E eles falaram: pode cortar a garganta, eu não nego. A gente não corta a nossa luz. Se está fritando um ovinho ali, misericórdia. Para que servir a Deus desse jeito? O apóstolo Paulo, acorrentado, como foi falado pela nossa irmã Kelly, acorrentado, ensanguentado,
Falou, e aí, Ciro, vamos fazer alguma coisa? Vamos o quê? Murmurar? Não, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Eu quero que você nessa noite louve com eles, sentado, em pé, do jeito que você quiser. Eu quero que você adore com eles. Louve a eles. Louve com eles. E agradeça a Deus pela tua vida, pelo teu salário de hoje. Pode melhorar sim, vai, em nome de Jesus. Mas seja grato por aquilo que ele